Fala galera, tudo bem? Quem está falando é Fábio Fernandes, diretamente aqui do Buffet Fernandes, especificamente da Casa Fernandes. Hoje a gente está dando início a um projeto que estava na gaveta há mais de um ano, junto com o nosso departamento de marketing, que é lançar justamente esse bate-papo, que a gente vai chamar de Vamos Falar de Festa. A ideia desse projeto é justamente poder se comunicar mais de pertinho, diretamente com as nossas mães de debutante, noivas, as clientes em si que vão fazer um evento com a gente. E a ideia desse projeto, a gente tem uma visão dela que é muito bacana, que é justamente poder dividir com vocês algo que às vezes nem passa pela cabeça de vocês. Então, nesse bate-papo que a gente vai fazer aí semanalmente, uma vez por mês, a gente sempre vai ter alguns convidados especiais aqui para poder falar sobre festa em si, os seus bastidores, como funciona, como exatamente tem que funcionar. E tudo isso para que a gente crie em vocês o desejo e a ideia de construir um projeto diferente, que é o que o Fernandes vem fazendo nesses mais de 10 anos de buffet. A ideia de sempre estar em reforma, sempre construir projetos diferentes, sempre fugir da mesmice, trazer conceitos novos. E a ideia do bate-papo, talvez a gente enxerga que vai ajudar inclusive a gente, porque é num bate-papo que realmente você consegue enxergar algo diferente. A ideia aquela ideia de pensar um pouquinho fora da casinha, né? Então hoje, para iniciar esse projeto, eu acho que a gente vai dar um start com o pé direito, que a gente teve o prazer e a honra de fechar uma festa agora essa semana, de uma influenciadora que, diga-se passagem, que está bombando na rede social. Em menos de um mês ela iniciou a ideia de fechar a festa da filha dela, que está dando tanto sucesso e tanto resultado, que em 30 dias ela está com mais de 10 mil seguidores só no TikTok. E isso vem numa crescente muito bacana. E a gente tem a honra, né, mostrando o nosso trabalho, ela pesquisando todos os buffets aqui da região. Inclusive, vou pedir para vocês seguirem ela na rede social e vocês vão entender, inclusive, um pouquinho dos nossos concorrentes, que são bons concorrentes aqui na região. Estou aqui para apresentar esse projeto e dar start nisso com a Cláudia Aloia, mãe da Maitê. Mãe da Maitê, uma debutante agora da casa. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem. Eu estou muito feliz porque é um projeto que a gente estava na gaveta, vamos começar, vamos conversar, vamos começar. Era para ter realmente começado semana passada e por força do destino não começou oficialmente e calhou de ser bem na semana que você decidiu pelo tão sonhado buffet aí para a festa da Maitê. E começar com você, que também está começando com esse projeto sobre a divulgação de buffet, sobre falando um pouquinho dos bastidores. Todo mundo está ciente de que você está bombando na rede social. Tomara que agora bombe mais ainda, né? Falando um pouquinho agora da história do Fernandes, eu acho que vai ser bacana para a gente dividir um pouquinho mais para os clientes como realmente a gente trabalha, como a gente funciona em si na sua íntegra, nas suas reuniões de produções, no decorrer, na construção do projeto de decoração, layout de mesa. Então vai ser muito bacana. E eu queria que você se apresentasse para os nossos internautas, né, para os nossos seguidores, os nossos clientes, e falasse um pouquinho eu já conheço um pouquinho da mãe, que, né, sempre quando você fala dos seus projetos, você fala sou isso, sou aquilo, e mãe, que é um grande projeto de vida e uma responsabilidade absurda. Sim. Então, hoje, influenciadora, empresária, dona de buffet infantil e mãe. Então, fala um pouquinho para o pessoal sobre a Cláudia. Vou falar. Bom, prazer estar aqui, porque nós vamos falar de festa. Vamos falar de literalmente. Eu estou aí no mundo infantil já. Sou influenciadora materna, sou mãe de 3, uma bebê, uma criança e a minha adolescente, que vai fazer 15 anos em setembro de 2026, como é a chamada dos meus vídeos. E no meu conteúdo, eu era muito mais do Instagram do que do TikTok. O TikTok eu cheguei agora e está nessa crescente. Eu sempre tratei a maternidade, o empreendedorismo feminino e de forma muito orgânica. O que eu quero, a minha ideia, eu também não sei fazer festa de 15 anos, eu também não sabia onde começar a procurar. Embora eu trabalhe com festas, 15 anos é algo tão diferente, é tão mágico, é um sonho de princesa.
né? E que também era muito novo para mim. Então eu quis aproveitar a minha audiência, o meu público, para a gente construir juntas essa festa. E quando é de verdade, eu acho que quem está aí do outro lado não vai me deixar mentir, elas sabem. Então elas foram em todas as casas comigo, elas opinaram, elas deram ideias, elas indicaram, inclusive o Fernandes foi uma indicação de uma seguidora de eu vir visitar. E essa verdade, essa construção, isso que é o mais gostoso juntas. E aí eu tenho muito mais chances de dar certo, né? Da minha festa ser perfeita. Está todo mundo falando e a gente se ajudando, elas falando, Cláudia, olha isso. Ó, você já pensou naquele outro detalhe? E a gente está construindo de verdade esse sonho juntas. Sim. Não só eu, e não só as mães de meninas que vão fazer 15, mas as mães de meninos que às vezes, né, sonharam com essa festa de 15 anos e elas estão podendo viver junto comigo essa festa. Que legal, Cláudia. Bom, dentre todo esse projeto, essa ideia da construção do projeto Perfeito para Maitê, você pesquisou, acho que, os principais buffets da região. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho assim sobre o que você enxergou, sabe? O que você falou é um fato. Festa infantil é completamente diferente de buffet adulto. Sim. E quando você fala em debutante, né, as noivas que não ficam bravas comigo, mas a debutante está numa riqueza de detalhe, de personalização, né? A noiva usa um vestido, quando muito 2. As meninas estão com 3 vestidos, com coreografia, com personagem, com geralmente banda ou um artista, enfim. Então é bem diferente. Embora você vai ter um pouquinho mais de propriedade por fazer já a festa, mas eu queria que você me desse assim, um compilado do que você enxergou nesses buffets. Não tem problema falar nome dos buffets, porque a gente sabe que os buffets da região são bons buffets, eu costumo indicar, inclusive, quando eu não tenho data aqui, eu indico alguns buffets. Eu queria que você desse assim, um parecer sobre por que escolheu o Fernandes, onde foi aquele pontinho que mais fez você decidir por essa escolha, e um pouquinho sobre os demais buffets da região. Legal. Eu acho que o primeiro ponto é, como você disse, a festa de casamento é uma festa para 2 pessoas, né? É a noiva e é o noivo. Na debutante não, é só dela. Então, a primeira coisa eu quis ouvir a minha filha. Quais são os seus sonhos? O que não pode faltar na festa? No caso dela, era a descida da escada. Então, eu até visitei alguns buffets que não tinham escada. Eu visitei 2 que não tinham escadas. Daqui da região. Um era do ABC, os 2 no ABC. ABC. No ABC Paulista. Os únicos 2 do ABC, eu acho. Não, visitei 3 no ABC, o restante aqui na região do Tatuapé. E aí, eu só queria mostrar uma outra perspectiva para ela, mas eu sabia que a escada era o primordial. Sim. E aí, enquanto adulto, porque as meninas, elas vibram, elas sonham, e eu sempre deixei claro para ela, olha, dentro do orçamento da família, nós temos algumas opções para a gente também não ir nem lá para cima e nem para gerenciar um pouquinho da expectativa. O adolescente tem muita expectativa, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Se empolgam, né? Muito. Mas também, eu não me importo, eu acho, depois a gente vai falar um pouquinho disso, se você me permitir, valor e preço, né? É um sonho, é uma única data que eu tenho para acertar. E é o nosso sonho, é o sonho dela, é o meu também, é o sonho da minha mãe, que não teve festa de 15 anos para nenhuma das 3 filhas dela e vai ter para a neta. Então, eu acho que se a organização, o tempo que o buffet te dá para se organizar, é um buffet que pode abrir uma data aí com 24 meses, 36 meses de antecedência, eu prefiro pagar parcelas a mais e ter um sonho perfeito do jeito que ela sonhou, do que, de repente, economizar e não sair, não atender a expectativa da adolescente, da nossa família. Então, é o espaço, gastronomia, marcar a degustação é muito importante, muita coisa você pega ali. Sim. O atendimento também, você ser acolhido pelo vendedor, pela equipe, pela gerência, saber que eles querem te ouvir e que não é só mais uma festa. Você tem um projeto, você tem um sonho, como que você vai ser mais um? Então, são essas nuances que a gente tem que observar. E eu observo muito a organização do espaço, se ele tem manutenção, se ele está limpinho. Quem assistiu os episódios viram, né, as pessoas que assistiram, que eu sempre visitava os banheiros, porque um banheiro limpo, organizado, já diz muita coisa sobre todo o espaço, né? Cozinha,
São todos esses aspectos. Mas eu quero também... Eu acho que o feeling, que o sexto sentido não pode deixar de ser ouvido também. Porque às vezes a gente vai num lugar que a gente sente, fala, ai meu Deus, está me oferecendo muito, vai me entregar pouco. Sabe quando a gente sente? Esse é um fator que acontece muito. O pessoal quer brigar muito por preço, esperando receber o sonho da filha dela ser entregue. Exato. Né? Não tem mágica, né? Eu como empresária eu sei disso. E com sonho eu não quero brincar, é o que eu falo sempre nos meus vídeos. Eu prefiro aumentar o número de parcelas, as pessoas às vezes falam, mas sua filha só vai fazer aniversário em setembro de 2026 e você tá vendo? Sim, e eu acho que eu poderia ter começado até um pouco antes, viu? Você sabe que, saindo um pouquinho, já volto para esse tema, antes da pandemia, se tinha assim, esse projeto sempre de no mínimo 2 anos, né? As debutantes fechavam as festas, justamente por essa flexibilidade. Com 13 anos, 12 anos, às vezes eu recebia meninas de 12 anos aqui. Porque ela queria justamente, a mãe também queria escolher o buffet, garantir a data, que a demanda sempre foi muito grande aqui na região, e ter uma condição de pagamento diferenciada. Então aquela história, às vezes você pode comprar algo um pouquinho maior, né? Desde que a parcela caiba no bolso. Então dá para construir esse projeto todo. É a mesma coisa se você começasse a construir o projeto com 10 anos de idade, eu tenho 5 anos para me dedicar a esse projeto, então eu posso entregar algo melhor para minha filha. Aí depois que veio a pandemia, isso caiu para festas assim, 2 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Estamos aqui com o Dante aqui fazendo esse trabalho de foto e filmagem com a gente aqui, ele está aqui sempre balançando a cabeça, porque é uma verdade, né, Dante? Então, começou a aparecer festas assim, 6 meses, 4 meses, 2 meses, aí depois foi subindo. Agora a gente está chegando novamente na história dos 2 anos. Embora eu sou um dos poucos buffets que abro agenda para 3 anos. Né? Os buffets têm esse medo, esse receio. Eu costumo dizer que daqui a 1 ano a gente não sabe o que vai acontecer, assim como não sabe daqui a 2 anos. Mas se você tiver uma boa gestão financeira, se tiver com um projeto em dia, com o projeto a médio e longo prazo íntegro, você pode abrir agenda para 3 anos. Aí facilita a questão do parcelamento. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais, só para a gente ir para o próximo tópico, sobre essa decisão. Eu quero saber. Por que eu quero saber? Eu vou falar para vocês. Eu vou contar algo dos bastidores. Eu tentei fazer uma parceria com a Cláudia. Mas ela não quis, não. Ela falou, não, a minha parceria é com o projeto da minha filha. Então, não deu para fazer assim. Então, de certa forma, eu também estou feliz com você estando aqui, porque eu sei que, de qualquer forma, você vai divulgar muito a gente. E também vai apontar aqueles detalhes, né? Não como uma embaixadora, né? Você vai apontar aqueles meus erros que eu acho bacana. Eu gosto de dividir os pontos a melhorar dentro do buffet. Eu gosto inclusive, porque eu sou um empresário que eu sou conhecido como o maluco da obra. Você passa em frente aos buffets, os buffets estão... Você já percebeu isso? Os buffets hoje da região, eles ficam às vezes 4, 5 anos, 6 anos. Eu conheço buffets aqui muito bons, por sinal, que eles estão há 10 anos, mas continuam com a mesma carinha. Né? Atualizou um pouquinho o sistema, uma iluminação e tal, mas estão com a mesma carinha. E, de repente, é uma oportunidade para você falar um pouquinho, que eu sei que você já fez um ponto, ela escolheu a gente, ela vai falar agora por que escolheu a gente, mas ela tem um ponto que ela fez uma observação. E eu vou falar depois que ela falar sobre essa observação. Ou seja, eu já sei. Vai ser legal essa parceria, porque ela vai falar sem medo, porque ela não vai ganhar nada em troca, ela não vai ter essa permuta. É uma cliente que escolheu a gente porque escolheu mesmo, embora agora, sabendo que a gente tem uma influenciadora, o que a gente puder ajudar nesse projeto, a gente vai ajudar. Mas eu quero que você fale da sua decisão e desse ponto que você colocou, assim, uma observação, uma pulguinha na minha orelha e depois o que eu te respondi. Vou falar, então. Pode falar. Porque quem acompanhou os vídeos, em todos os buffets eu fui no banheiro. Né? Além da escada, e sem querer, a escada do Fernandes, eu nem sabia onde eu ia fechar ainda, gente. Foi a escolhida pro VT, né, da entrada dos vídeos. Mas eu sempre fui nos banheiros. E uma coisa que eu falei, o banheiro daqui não é o mais bonito. Sim. Não é o jeito que eu sonhei. E o que me encantou foi, Cláudia, a gente vai fazer uma reforma nesse banheiro, eu vou deixar ele um luxo maravilhoso. Eu falei, nossa, isso é legal, né? Muito legal. Eu sei que eles fazem, porque eu vi que vocês colocaram mármore na parte de cima. Só nesse 1 mês que eu tô visitando o buffet, eu acho que eu vim aqui a primeira vez, na degustação,
e mais uma vez para a gente negociar. Sim. As 3 vezes eu vi sempre reformas, sempre pintando alguma parede, sempre com algum detalhe. Então eu falei, eu não tenho dúvidas de que vai ser feito. Eu vou cobrar e vocês também. Agora a gente vai ter que ter um banheiro lindo, que eu vou fazer vídeos de lá do banheiro. Esse banheiro, na verdade, assim, agora tem muitos clientes que fechou com a gente e não viu a casa ainda. Eu decidi fazer uma reforma, contratei uma arquiteta e aí a ideia agora, o Fernandes, ele vai entrar num conceito que a minha arquiteta chama de hotel boutique. Então, se você entrar hoje no Fernandes, você vai ver todas as paredes com mármore travertino polido. Foram mais de 20 chapas compradas inteira, a gente colou ela inteira, com madeiras de alto padrão, fazendo um painel ripado com os perfis de LED. Então, a casa está um brinco, está ficando realmente sensacional. E o banheiro é o próximo projeto. Então, ela falou do banheiro, eu falei, puxa, que bom que você falou. E aí, eu queria que eu vou mostrar para vocês. Não vou prometer que vai ser exatamente isso, porque durante a obra ele tem alguns ajustes, né? De espaço, logística. Mas eu vou só mostrar para vocês, eu vou pedir que eu quero nos próximos 3 meses deixar o banheiro mais ou menos nessa cara. Que é uma pegada de mármore, que é espelho, perfil de LED, um pouquinho de verde, né, que está super em alta, né, esse muro verde, a folhagem. Então a gente vai trazer um banheiro extremamente sofisticado. E aí a Cláudia, lógico, quando estiver pronta, eu tenho certeza que ela vai divulgar, que foi um dos pedidos que ela fez para mim. A gente vai pro banheiro juntas. Eu fico esperando lá de fora, aí vocês vão enxergar. Vai, né, no banheiro junto. Então, mas você sabe que nessa reforma, eu sempre... eu fiz muitas reformas, eu vivo fazendo reforma, eu acho que em 10 anos de buffet eu fiz mais de 8 reformas, quase uma por ano. No outro espaço mesmo, eram 2 escadas, me deu 5 minutos, eu conversei com o arquiteto, falou, vai ficar sensacional, arranca uma escada, vai ampliar o salão, coloca perfil de LED, coloca um bar fixo na casa, ficou um luxo a casa. A gente está fazendo isso agora isso foi no espaço, está fazendo agora na casa, a gente finaliza aqui, mês que vem eu vou para lá, e eu tenho uma novidadezinha dos bastidores, que eu acho que nem você sabe. A minha ideia agora, depois que eu terminar os banheiros, é transformar a calçada, e eu vou falar mesmo, porque eu sei que vai ter alguns bufês que vão copiar, e pode copiar, porque vai valer a pena, inclusive para os clientes seus, que vai fazer a festa aí. Eu vou fazer a calçada igualzinho à calçada da fama. Ai, que a lindo. calçada inteira, vamos estar cheia de estrelas, e a ideia é colocar a plaquinha da debutante para no final da festa ela arrancar a placa da calçada e levar de recordação. Ai, que lindo. Então a ideia do Fernandes, essa maluquice, é justamente isso. Assim, a reforma. Uma vez eu encontrei uma dona de buffet e ela falou assim, Fábio, eu não sei de onde você tira tanto dinheiro para fazer tanta reforma. Reforma é muito caro. Eu tenho a minha justificativa. Não é que eu tenho tanto dinheiro assim, não. São duas situações. Primeiro, eu sou praticamente um construtor. Eu adoro fazer obra. Então, obras aí que custam 500 mil reais, eu tenho um mecanismo de fazer a mesma obra por 200, 250, 300 mil reais. E outra coisa que eu tenho na minha cabeça, que eu queria que todos os buffets da região entendessem isso. Você vai fazer uma reforma num buffet, você gasta, vou dar um número para que possa entender, eu queria tanto que todos os buffets aqui fossem incríveis aqui da região. Você gasta 500 mil reais. Só que automaticamente o seu nível aumenta. Você faz uma média de 15 festas no mês, coloca 3 mil reais a mais só por festa e o cliente vai pagar. O meu banheiro vai ser de altíssimo padrão. O que é 3 mil reais a mais para os clientes que estão vindo agora pagar por uma casa com um conceito hotel boutique? Aí você coloca vezes 20 festas. São 60 mil reais por mês. Em menos de 5 meses, em menos de 10 meses, você paga a reforma e começa a ter lucro. Então não é que eu tenho dinheiro sobrando. É um investimento que eu faço e eu pego ele todinho de volta com a minha venda. Posso falar uma outra coisa que eu lembrei que me fez escolher o Fernandes? Os camarins. Camarim. Que são grandes e o tempo que vocês deixam, né? Não são todas as casas que deixam a debutante se arrumar aqui, né? Sim. Ela tem ali o dia praticamente para usufruir. O camarim dos meninos também tem um cuidado super bacana. Tem até churrasqueira. Churrasqueira, sinuca. Eu falei pro meu filho, que vai ser o príncipe da Maitê, eu falei, nossa, tem até churrasqueira, tem sinuca. Ele amou, porque ele vai se sentir também dentro da festa, né? Tem um local só para ele também. Além do pai, né? Que a gente faz todo o planejamento. Eu acho que eu não conheço nenhum buffet da região
O Dante está aqui com a gente, tá o Diego aqui. Eu não sei se eu estiver errado, vocês me corrigem. Eu não conheço nenhum buffet da região aqui que tem um camarim pro noivo. Com Não sinuca, churrasqueira, uma bela de uma estrutura. Eu fui em 9. Eu não lembro de um buffet que tenha essa estrutura preparada. Sinuca, churrasqueira, barbearia, para você trazer seu barbeiro, seu cabeleireiro, fazer tudo aqui no dia, sabe? Fazer uma brincadeirinha. Eu casei agora há pouco tempo. Pô, foi mó barato eu estar com meus irmãos jogando uma sinuca durante o dia. Foi sensacional. Eu vou trazer o barbeiro pro meu filho, pro pai. Isso, porque ainda mais pro meu filho, que vai ser o príncipe, para ele se sentir parte da festa também. Porque é muito só da Maitê, né? Eu quero que ele viva também isso. E é um camarim que ele é flexível. Eu já tive noivas querendo ficar no camarim dos noivos. Eu vou descer um pouco, eu vou. Então, assim, deixa lá a debutante e os pais descem pra cá. Sim. Ó, toma um whiskinho, toma um espumante, sabe? Come ali uns petit four, come um lanchinho, passa o dia inteiro aqui curtindo o banheiro, tudo montado com uma estrutura legal. Então, você tem 2 camarins. Então, isso é um diferencial do Fernandes. E é isso que a gente vem fazendo nessa maluquice. Talvez isso tenha ajudado você na tomada de decisão. E tudo, gente. É o conjunto, a fachada, que é bem imponente, que aí vocês iluminam. Eu vim, acho que a primeira vez era de dia, e na degustação eu vim à noite, num dos dias de degustação de vocês. E aí quando você chega a ver ele todo iluminado, tava roxo no dia, você fala, nossa, vai dando aquela vontade, né? Yeah. Vai aumentando, você fala, acho que vai ser aqui. Então, hoje a gente tem o prazer e o privilégio de anunciar vai ser aqui. Que vai ser aqui no Fernandes, que a Cláudia e a Maitê decidiram nessa busca aí. Eu fiquei sabendo, aí é coisas minhas, que eu tenho muita informação também, que muitos buffets queriam até te chamar para parceria, conversar e tal, porque viram realmente o movimento que você está fazendo na internet. É verdade isso? É verdade, mas é o sonho da minha filha. É claro que uma parceria sempre é bem-vinda. Mas eu não vou me limitar a isso, né? Não é só isso. É a minha única oportunidade de fazer dar certo, de ser... É um sonho da família, desde a minha mãe. E a minha tomada de decisão foi realmente pelo atendimento, pela negociação, pelo fato de você falar, Cláudio, vem, a gente vai mudar o banheiro, a gente está sempre atualizando. A degustação que foi impecável. Gostou da nossa comida, da nossa gastronomia? Gostei. Teve um talharim era uma proteína, uma carne que vinha filé embaixo mignon. do talharim, assim, e o talharim montado, filé tipo mignon Masterchef, com talharim. sabe? Era isso, né? Muito bom. Eu acho que eu tenho uma foto desse prato. Se eu tiver no vídeo, a gente vai colocar um pouquinho do dia que ela degustou para você entender o que ela está falando. Me corrija se eu estiver errada, mas acho que teve também uma taça que era um mini poke. Também. E poke é o prato preferido da Maitê. Aí eu até pensei, eu falei, gente, será que eles estudaram? Tô fazendo uma pegadinha? Olhei até... Porque acertaram muito em cheio, sabe? Sim. E todo o ambiente da degustação foi muito gostoso. Todo o atendimento e o pós também. É óbvio que na hora da venda, a gente sabe que vai ser bacana. Mas e como é a construção desse pós? Cláudio, tá tudo bem? Precisa de ajuda para alguma coisa? Então, já logo no comecinho que a gente acordou, naquele dia... eu já tive esse apoio, essa ajuda de vocês, de estar perguntando se está tudo bem, qual vai ser o próximo passo, isso também é bacana. Cláudia, eu aproveitar aqui, é muito legal, eu queria entrar num ponto assim que você falou, a questão da degustação. Duas coisas. Primeiro, hoje a gente trabalha de uma forma diferente. Todos os buffets hoje trabalham com um chefe de cozinha, né? A gente entrou numa questão, como o conceito vai ser hotel boutique, a gente entrou numa pegada de contratar um chefe executivo. Sabe, igual os grandes restaurantes, tem um chefe executivo que elabora o cardápio, ele vai lá e treina a equipe para lançar um novo produto, etc, etc. E é justamente isso que você sentiu quando você comeu um poke, por exemplo. Né? É uma coisa diferente. Enquanto as pessoas, a buffet coloca um poke num cardápio, um dos itens frios, geralmente é o petit caprese, etc e tal, o ceviche, né? Então a gente entrou com a história do poke, com a pipoca peruana e tal, então a gente vai brincando muito, e é legal eu ressaltar isso, né? Em nossa defesa, o Fernandes ele tem essa flexibilidade gastronômica dentro do pacote que você fechou, lógico, você fechou um cardápio Roma, você tem ali uma verba estipulada, eu posso brincar com esse cardápio, desde que você não venha pedir um item que destoa do valor agregado do cardápio. Vou pedir um presunto parma, uma ilha gastronômica e tal.
é diferente. Mas dentro disso eu costumo brincar com a nossa gastronomia, trazendo esse grande diferencial. Degustação. A ideia desse projeto do Vamos Falar de Festa é orientar. A gente está falando bastante tudo e eu quero tentar me cobrar um pouquinho sobre orientar. Sabe, o porquê que a gente fez isso, por que a degustação, qual o problema da degustação, qual que é o risco. E eu queria comentar sobre um mito. E aí eu queria também a sua opinião, porque você tem buffet infantil, mas é diferente, até a questão de degustação. A degustação, os pais ou o noivo, quando vai numa degustação, eles costumam dizer assim, se na degustação tá assim, imagine no evento. Ou levar muito em consideração. E eu queria orientar os nossos internautas, que funciona da seguinte forma. A degustação, ela é muito mais difícil de se entregar do que um evento inteiro. Porque a gente tem que mostrar um pouco de tudo, né? Além de mostrar um pouco de tudo, a pessoa fala assim, mas o Fábio tá louco, a degustação tem ali 20 pessoas, 15 pessoas, às vezes 4 mesas, 5 mesas e tal, né? Graças a Deus a gente tem 15 mesas aí, tem uma média de 60, 70 pessoas na degustação, aí solta um evento de 300 pessoas, mas por que é muito mais difícil? E o pessoal fica muito ali na riqueza de detalhe, que eu acho ótimo, porque a nossa degustação, graças a Deus, tem sido perfeita, mas a degustação funciona da seguinte forma, é tão complexa soltar uma degustação, porque assim, quando a Cláudia chegou, a minha cozinha está soltando os frios, os quentes, o finger food, o prato principal, a sobremesa. Aí antes de eu soltar a sobremesa, chegou outra mesa. Aí ela começa a soltar os frios, aí quando chegou uma outra mesa, ela começa a soltar os frios, a outra está no quente, a outra está no finger. É um reboliço dentro da cozinha. Como se tivessem várias festas ao mesmo tempo. Há várias festas ao mesmo tempo, vários tempos diferentes de entrega. Uma hora, né? Então, no evento, assim, eu vou soltar 300 prato principal para 300 pessoas. Aí eu vou fazer uma segunda remessa, vai mais uns 150. Parou agora, eu vou soltar tal item. Então eu começo com os frios. Super tranquilo, eu vou soltar frios na festa inteira. Aí depois eu vou soltar só os quentes. Depois, força-tarefa, todo mundo focado só em entregar os finger. Então fica a dica aí sobre quando você for analisar a questão da degustação. Tenha um olhar crítico sim, mas não deixe esse mito roubar o seu juízo. A degustação, se ela está assim, o evento quem dirá. A verdade é o seguinte, se a degustação está perfeita, o evento vai ser muito melhor. A não ser se for uma pegadinha, né? Algum buffet, eu não conheço nenhum na região que faça isso. Solta uma degustação muito bacana, com item de primeira, e na hora da festa solta um item, né, de segunda, etc. Mas eu, pelo menos na região, não conheço ninguém que faça isso. Eu indico todos os buffets aqui da região, depende do que você quer para a sua festa, o quanto você quer investir, valor agregado e etc. Mas são bons buffets. Então todos aqui da região assim, soltou uma degustação bacana, saiba que seu evento vai ser melhor ainda. Tá? Uma dica. Isso é importante. Uma dica legal aí para deixar para o pessoal. A degustação é só o norte, né? Do que a gente pode encontrar. É boa. Não a execução do seu evento, Sim, né? A degustação eu costumo chamar, eu tento, de vez em quando tento achar um outro termo para ficar um pouquinho mais sofisticado, mas não achei ainda. Eu costumo dizer assim, a degustação é uma degustação genérica, porque eu não sei o que nem Qual você veio. Eu dei sorte da Maitê gostar do poke, gostou da carne, da massa, mas eu não sei exatamente o que você gosta. Né? A minha mãezinha, te amo, se eu sirvo, por exemplo, a minha comida para minha mãe do buffet, ela me mata. Porque o risoto, o ponto certo, que não existe ponto certo, né? Existe o paladar para tudo, o ponto certo é o risoto al dente. Aí se eu solto para minha mãe, ela fala, pô, isso aqui tá cru, né? Tem italianos aí que soltam um risoto que você morde e ele quebra até, faz o crack, né, do arroz cru praticamente. Então não tem um ponto certo. A carne é ali, é o ponto, né, bem passada fora. Os grandes chefes usam até o termômetro e tal. Então não tem o ponto certo, então é uma degustação genérica. Então eu costumo falar para o meu cliente assim, vem degustar para você entender o meu potencial gastronômico. Agora, com uma chefe de cozinha, a montagem do prato, sabe? O paladar dos itens que estão sendo, quem conhece de comida ou gosta de apreciar uma boa comida, vai entender que ali tem produtos de primeira, tem um tempero de primeira, tem as ervas finas, etc. Então, se a degustação foi bacana, gente, de verdade, não se preocupa com o seu evento. Vai ser incrível, porque soltar uma degustação é muito difícil, é mais difícil do que soltar um evento. Certo?
Cláudia, vamos continuar? Vamos. Eu confesso que, assim, ó, por ser o primeiro, a gente fica naquela apreensão, né? Como vai ser e tal. Eu tô adorando. Mas a gente só quer falar de festa. Eu não sei se é a sua energia, eu não sei se a ideia está sendo tão bacana que eu estou curtindo, ou se é a soma de tudo isso. Então eu estou curtindo demais estar aqui com você hoje. 3 horas de vídeo, então. 3 horas de vídeo, vamos embora. Depois vai ter lá o vídeo inteiro, vai para o YouTube, e no Instagram a gente vai fazer os takes do nosso vídeo, vai ter umas edições. Lembrando, e quero agradecer o Dantesco, que está fazendo aí todo o trabalho de foto e filmagem. Depois ele vai fazer, se a edição não ficar boa, cobra o Dante. Se ficar boa, contrata o Dante. Bom, vamos lá. Eu coloquei aqui alguns tópicos, e aí aqui a gente fala um pouquinho sobre, assim, você já trabalhava com um evento, já falamos que é um pouquinho diferente e tal. Você já tinha uma ideia do que você queria, ou quando você iniciou e você entendeu que era tudo diferente, surgiu novas possibilidades ao longo do tempo? Como que foi esse começo e a sua expectativa? Está sendo uma descoberta, né? Por isso que eu acho maravilhosa essa ideia de vamos falar de festa, que a gente precisa aprender, a gente precisa entender. Tem um mundo de opções. As pessoas me escrevem, mas parece um casamento? Parece, é um pouco mais que um casamento. Mais, debutante, né? é mais. Como você disse ali no começo. Então, eu vim com aquela ideia, eu acho que ainda muito anos 90, da festa de 15 anos, de como eu imaginava. Só que hoje o leque é muito maior, as possibilidades são outras, e também da gente, eu na plataforma do TikTok, eu consigo ouvir os adolescentes, o que é legal para eles, e também ouvir as mães. E é um leque de informações, até quando eu vim aqui na casa, sobre decoração, atrações, o cardápio, a tal da Ilha Tim, que eu não sabia que existia. Mas para quê? Já não vai ter entrada, prato principal? E tem a Ilha Tim para eles, que é uma opção da gente contratar também. Então eu acho que nessa jornada aí, nesses 18 meses que eu tenho para a festa, muitas coisas vão acontecer, até porque os jovens sempre trazem muita novidade, né? Às vezes o que está em alta hoje, de repente daqui a um ano não vai estar mais. Sim. E eu vou querer trazer essa novidade, até porque eu quero que vocês vejam a festa da Maitê e eu quero inspirar as pessoas com a festa da Maitê. Então vai ser uma construção aí, pelo menos a 500 mil braços, não sei. Se Deus quiser. Né? E disso que você está, por exemplo, para você que já tinha um buffet infantil, e você descobriu um mundo completamente diferente, porque uma coisa é fato. Hoje um evento de debutante, ele se tornou um evento muito profissional. Um mega evento. É um show dela. Cara, né? é um show, é surreal. Eu tenho uma casa de show, né? Eu produzo alguns eventos, alguns shows, artistas, enfim. E eu vejo que às vezes uma festa de debutante, ela tá muito mais profissional, o evento dela, do que muitos shows que a gente produz fora. Sim. Cara, tá muito profissional. Assim, eu tenho time, momento, hora, descida, o artista, cara, a riqueza de detalhe na flor. Vou falar em flor, a gente tem que falar de flor, hein? Sabe, todas essas riquezas, ela ficou muito profissional. Aí você começou a postar e falar um pouquinho, dividir um pouquinho essa história. Eu imagino que as mães estão te bombardeando de pergunta. Muitas, todos os dias e toda hora. Isso que a gente só começou a falar do buffet. Daqui a pouco eu vou falar sobre a decoração, sobre lembrancinhas, sobre cabelo, maquiagem, vestido, foto, filmagem, personagens, atrações, tudo que envolve essa festa, né? E são dezenas de perguntas que eu posso listar aqui para vocês, que são as dúvidas da mãe e que algumas delas também eram minhas dúvidas e outras não, até por ser empresária do ramo de festas eu entendo já algumas coisas, mas a principal dúvida, Fábio, é sobre, mas não é muito cedo? Sua filha só vai fazer 15 anos em setembro de 2026. E se o buffet fechar? Acho que a principal dúvida e o principal receio das mães é esse. Mas as mães chegam aqui mesmo no buffet e elas ficam assim, horrorizadas, porque ela fala assim, eu queria para tal data de setembro. Não tem. Desse ano, Não tem. Mas eu queria... Não tem. Mas pode ser... Então, tem que puxar para uma data que não é exatamente a que ela escolheu para poder garantir a data dela.
E é legal a gente falar disso, sabe? Essa orientação, até para quem ainda não fechou, nem começou a pensar, já que você está tendo essa visibilidade legal, ainda mais você que veio do infantil, deve ter muita meninada lá de 5, 7, 10, não está fazendo 15 anos hoje. Exato. Que a busca da data, ela tem que ser urgente. E eu já tinha essa experiência, porque eu vejo mães que chegam no meu buffet faltando 8 meses para o aniversário do filho, já não tenho mais final de semana. Sim. Aí ou ela aceita fazer durante a semana, que aí por ser uma festa infantil, eu ainda tenho essa vantagem, porque começa às 7, termina às 11. Você faz 2 festas num dia. Exato. Agora, uma festa de debutante são 6, 7 horas de festa. Não tem como fazer 2. Não tem como você fazer numa terça-feira, até tem, mas você tem ali os seus prós e contras. Como que é a sua família? Como que vai ser para eles chegarem até aqui? O sonho da sua filha. Tudo bem ser de semana? Porque também tem aquela, né, Fábio? Se o convidado gosta realmente da sua filha ou de você, ele vai na segunda, ele vai na terça. Essa é uma discussão longa, que depois no próximo a gente vai falar sobre esse negócio de tem que ser no sábado, tem que ser na sexta. Eu não sou muito a favor. Lógico, se for no sábado, pô, melhor ainda, até pro pai, pra mãe e tal. Mas num dia, uma festa pode ser qualquer dia, porque é um dia tão especial para debutante. Mas se você tem aquela data do coração, aí você se programa para antes, não deixa para fechar 2, 3 meses antes, nem no infantil, gente, vocês não encontram data. Então, pessoal, resumindo, quem está procurando festa hoje, principalmente não, debutante, casamento, tem que procurar com, aí eu vou te falar, 2 anos de antecedência. Porque acontece muito. Gente, vocês não têm noção, e eu sei que acontece também com outros buffets. A debutante vem aqui, ela escolhe a casa, escolheu. Aí a mãe fala, não, mas a gente precisa conversar, a gente, lógico, tem que fazer conta, tem que conversar em casa, fazer uma reunião com casa. Eu, assim, ó, pelo meu filho, já teve debutante chegando aqui no dia seguinte. E não tinha. Decidimos, vamos fechar aqui. Pô, que legal, mas não tem a data. Bom, mas foi ontem. Eu tinha tanto medo Perdeu a data. E aí tem casos que dá para fazer assim uma semana antes, uma semana depois que tem uma data. E tem casos que a diferença de 3 meses. Aí não faz sentido para debutante fazer a festa 3 meses antes ou 3 meses depois. Então é legal essa busca com antecedência para você garantir a casa. Vantagem, parcelamento, você consegue agregar valor na sua festa um pouco mais porque a parcela vai ficar mais sutil, dá para você se planejar com mais tranquilidade, não vai ser tanta pressão tão em cima da hora. Então tudo faz sentido e você garante. Vai acontecer, mãe, de você ir em cima da hora, faltando 1 ano, sua filha vai escolher 2, 3 casas e você vai ser obrigado a fechar numa casa que ela não queria, porque não tem data no buffet que a debutante quer. E a debutante, você é mãe de debutante. Ela bate o pé, olha, você vai ter que rebolar muito para convencer ela para ser em outro lugar. Ela bate o pé que é ali, ela quer ali. E é o sonho, né? É o sonho. Então, se alguém me pedir uma dica principal, se programe. Faltou 2 anos, começa. Sim. Já vai. Não, começa, tenta negociar. Não precisa, de repente, fechar com 2 anos, mas monitora a agenda. Gente, como é que vocês estão? Pô, tô com todos os sábados livres. É uma casa que sua filha gostou? Então vai administrando, vê o time certo, tenta barganhar, a entrada fica menor, começa a pagar para depois ver outras coisas. Porque outras empresas que prestam serviço no dia, ela pode fazer 2, 3 festas no mesmo dia. O buffet não, é uma festa. Então, ainda que a gente tem 2 casas, então eu consigo fazer, puxar para uma e para outra. Mas eu tô com algumas empresas, a empresa de decoração, eu consigo soltar 4, 5 eventos no mesmo dia, com a mesma qualidade. Porque é em lugares diferentes, só vou aumentar a minha brigada de entrega de evento, agora o buffet não. Então dá para você fechar antes, é melhor, tem uma negociação maior. E hoje com esse aumento constante de insumo, você podia negociar agora por um valor de 70 mil, daqui 6 meses você vai pagar com uma parcela maior 75, 74, porque vai ter reajuste. Oscila demais. Então garante um preço mais acessível, vai fazendo o pagamento. Então isso é uma outra dica legal. Corra antes que fique tarde demais. Garante, né? É melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Bom, Cláudia, a gente já está chegando aqui nos momentos finais. Eu acho que eu me empolguei até demais, ficou longo esse vídeo. Vou dar um trabalho enorme para o Dante fazer a edição desse vídeo. Eu quero só dar um spoilerzinho. A Cláudia também fechou a decoração
da festa da Maitê com a Fator Decorações. Para quem não sabe, hoje o Buffet Fernandes tem a empresa de decoração própria, que é a Fator Decorações, que a gente está entregando projetos incríveis. Mas não vou nem passar a bola para ela agora, porque esse vídeo já ficou longo e ela já está pegando o meu pé aqui para deixar para os próximos episódios. E para a gente também é super legal, porque vai ter esse bate-papo constante sobre a história da Maitê, da Cláudia com a filha dela, e a gente vai falar sobre outros assuntos também, tá? Cláudia, eu quero te agradecer. Foi maravilhoso. Eu acho que eu me empolguei até demais, curti demais essa história desse bate-papo, né? E eu tenho certeza que a gente vai ter várias oportunidades. Espero que você esteja com a gente aí dando essa oportunidade desse bate-papo. Então, de vez em quando a gente vai te chamar, espero que você esteja disponível para a gente falar um pouquinho mais sobre decoração, sobre os fornecedores, sobre outros temas. Acho que a gente vai construir juntos, né? Vamos! Se você deixar, eu vou junto. Eu quero que elas me ajudem a escolher, né? Junto com a Maitê, obviamente, o tema, ou se vão ser paleta de cores, eu não sei o que está em alta, né? Depois a gente vai falar no próximo episódio. A gente fala mais, porque a decoração é uma riqueza de detalhes sem fim. E talvez é uma oportunidade para a gente mostrar o potencial da Fator, que para mim hoje está uma das mais feroz aqui do Tatuapé. Que olha, vou falar como mãe, foi muito bom poder otimizar. É menos uma coisa para a gente pensar. Claro que nós vamos pensar com todo carinho na decoração, mas eu sabendo que essa decoração está atrelada à casa, é uma facilita, entrega, né? Facilita. É o que tem feito toda a diferença para os nossos clientes. Mas, Cláudia, para o pessoal acompanhar você, quero que você divulgue aí sua rede social, para o pessoal seguir você, entrar nas suas redes, poder conhecer um pouquinho o dia a dia aí que você vai contar da história. A gente vai passar por todas as etapas da festa de 15 anos, tá? Então, o TikTok é Cláudia Aloia, tudo junto, ficam 2 As no meio, tá? Cláudia, depois Aloia. Instagram, a mesma coisa. Me encontra no Facebook também, no YouTube também. Show de bola. Dá uma olhada aqui, a gente vai pôr um QR Code também, fica mais fácil para você captar essa imagem e nós vamos estar sempre falando com vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Espero que vocês tenham curtido essa iniciativa nossa sobre falar de festa. E aí, lógico, vamos pedir para que vocês possam curtir, compartilhar. E quanto mais vocês fomentar essa ideia, mais eu vou falar de festa. E quanto mais eu falar de festa, mais a minha cabeça como dono do buffet abre, mais a sua cabeça como mãe e dona da festa que vai entregar para sua filha possa abrir para que a gente possa entregar um projeto diferenciadíssimo. Quero agradecer, obrigado, muito bom falar com você, sua energia foi incrível, foi muito bom. Gente, obrigado, um beijo e vamos falar de festa, logo em seguida aparecem novos vídeos, tá bom? Valeu, gente!